Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão sobre o livro do profeta Oséias. É o nosso último profeta menor. Nós vamos dividir o profeta Oséias em 3 partes. Nós vamos trabalhar a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. E vamos tratar hoje nosso primeiro encontro. Oséias foi profeta no Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel. Desde o final do rei Jeroboão II, o 13º rei de Israel, que reinou dos 783 a 743 a.C., até a queda da Samaria, quando o Reino do Norte foi destruído pelos assírios. Mais ou menos essa guerra e até a queda do ano 750 até 722, quando o Reino do Norte veio destruído, antes de Cristo. O que veremos em Oséias é que toda profecia está impregnada de uma experiência pessoal e que para ele se tornará um símbolo entre o Deus fiel e seu povo infiel. Oséias amava a sua esposa, mas ela deixou-se entregar-se a outros amantes, isto é, começou a servir outros deuses, idolatrias. Este exemplo torna para Oséias motivo para anunciar sua profecia. Deus fiel se relaciona com seu povo, que troca Javé, o verdadeiro esposo, por outros esposos, isto é, a idolatria, a adoração de outros deuses. Então a palavra prostituta no livro de Oséias não significa meretriz, não. Meretriz é uma coisa. Para Oséias, a palavra prostituta significa adorar outros deuses. Veremos ainda. Oséias vai denunciar este abandono do povo que se prostitui, adorando outros deuses, abandonando o primeiro amor e seu esposo, Javé. Adorar deuses, idolatria, não se reduz a adorar imagens de ídolos, mas significa também fazer alianças políticas com potências estrangeiras que provocam dependência do povo de Deus, submetendo-os às explorações econômicas e à opressão. Prostituição são também golpes de Estado, que querem impor interesses de uma minoria. E também prostituição, no livro de Oséias, significa a confiança no poder militar e nas riquezas, e não em Javé. Oséias vai denunciar a infidelidade do povo e anuncia o amor fiel e misericordioso de Deus para com seu povo. O conhecimento de Deus não é um posicionamento centrado na razão, mas uma decisão de amor a Deus. Deus, Javé, é o único esposo. A conversão é necessária para que Javé receba de novo seu povo como esposo, esposa amada. Nós vamos ver no último capítulo isso. Perdoando-lhe os pecados. O povo também é visto como filho amado. O livro de Oséias, então, será o nosso último livro dos profetas menores. Vejamos a leitura deste capítulo 1,
que vamos refletir. O valor simbólico de um casamento. Palavra de Javé, dirigida a Oséias, filho de Beeri, na época de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Enquanto Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. O amor não retribuído. Começo das palavras de Javé por intermédio de Oséias. Javé disse a Oséias: vá, tome uma prostituta e filhos da prostituição, porque o país se prostituiu, afastando-se de Javé. Então Oséias foi e tomou Gomer, filha de Deblaim. Ela ficou grávida e lhe deu um filho. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jesrael, pois logo eu pedirei contas da casa de Jeú pelo sangue de Jesrael, e destruirei o reino de Israel. Nesse dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jesrael. A mulher ficou grávida de novo e deu à luz uma menina. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de não compadecida, pois não terei mais compaixão da casa de Israel, e não perdoarei. Eu, porém, me compadecerei da casa de Judá, e a salvarei, porque sou Javé, o seu Deus. Não lhes darei a salvação, nem pelo arco, nem pela espada ou guerra, nem pelos cavalos ou cavaleiros. Depois de desmamar a não compadecida, Gomer ficou grávida de novo e deu à luz outro menino. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de não meu povo, porque vocês não são mais meu povo, e eu não existo para vocês. Então, este é o texto do primeiro capítulo do livro do profeta Oséias. Ouçamos agora a reflexão sobre o tema, sobre as palavras. Versículo 1. Palavra de Javé, dirigida a Oséias, filho de Beeri, na época de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, enquanto Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Palavra profética. A palavra de Javé veio dirigida a Oséias. Oséias é um profeta do Reino do Norte e vem datado, com o próprio versículo 1, destaca, ao tempo do rei de Israel, Jeroboão II. Ele vem apresentado como filho de Beeri. A profecia. Quando Javé dirige a palavra a Oséias, aconteceu no tempo em que reinavam no Reino do Sul 3 reis, sucessivamente. Lembrando que todos esses 3 reis do Reino do Sul são descendentes de Davi. Os reis do Reino do Norte, nenhum deles é descendente de Davi. Então, os reis do Reino do Sul, descendentes de Davi: Osias, que reinou de 769 a 738, Acás, que reinou de 738 a 721, e Ezequias, que reinou de 721 a 693. Então, durante esse período, houve então a profecia de Oséias. Oséias cita também o rei de Israel, do Reino do Norte, que no caso é Jeroboão II, que reinou de 783 a 743 a.C.
provavelmente, né, pelo desprezo dos reis que sucederam Jeroboão II, né, que foi uma guerra de sucessão, de morte, né, para poder estar no poder. Amor não retribuído. Versículo 2. Começo das palavras de Javé por intermédio de Oséias. Javé disse a Oséias: vá, tome uma prostituta e filhos da prostituição, porque o país se prostituiu, afastando-se de Javé. Repetindo, tome uma prostituta e filhos da prostituição, porque o país se prostituiu, afastando-se de Javé. Tudo começa com um casamento estranho. Este casamento vai funcionar como símbolo entre Deus e seu povo, e que vai dominar todo o livro, com o tema amor, união, fecundidade, diante do oposto, que é desvio, ruptura e morte. Oséias fará uma ação simbólica. O tema não se trata de uma meretriz. Não é, uma meretriz. Né? Provavelmente a mulher Gomer podia ser uma prostituta sagrada no templo de Baal, ou pelo menos uma devota de Baal, cuja adoração envolvia ritos orgiásticos. A própria idolatria vinha chamado de prostituição, né? Só de fazer parte dos adoradores de Baal seria suficiente para ganhar o tipo de prostituta. Então, a mulher de Oséias não era meretriz, ela era adoradora de Baal, uma prostituta sagrada. Então Deus pede a Oséias que tome uma mulher idólatra, que cultua Baal, e venha reconhecida como prostituta, adoradora de deuses. A relação da prostituição entre a mulher está entre o povo de Israel, que também se prostituiu, afastando de Javé. Javé era o esposo do seu povo, o Deus da aliança. Prostituição aqui é idolatria. Tome uma prostituta, uma adoradora de Baal, e gere nela filhos bastardos, isto é, filhos da idolatria, filhos bastardos. Também o povo de Israel se prostituiu. Versículo 3. Então Oséias foi e tomou Gomer, filho de Deblaim. Ela ficou grávida e lhe deu um filho. Versículo 4. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jesrael, pois logo eu pedirei contas à casa de Jeú pelo sangue de Jesrael, e destruirei o reino de Israel. Oséias toma como mulher Gomer, que ficou grávida e deu à luz um filho. Javé pede que Oséias lhe dê o nome a esta criança de Jesrael. Jesrael significa Deus semeia. Era também o nome de uma residência dos reis de Israel. Foi lá, nesta Jesrael, Deus que semeia, foi nesse palácio que Jeú massacrou a mulher e os descendentes de Acabe. Você encontra isso no segundo livro de Reis, capítulo 9, do versículo 15 ao capítulo 10, versículo 14. Oséias condena, então, a ação de Jeú. Quando Oséias coloca os nomes aos filhos
de Oséias, todos os nomes têm uma perspectiva profética. O destino do reino de Israel será a destruição pelos assírios, em 722 a.C. Versículo 5. Nesse dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O vale de Jezreel, Meguido, no fim da passagem que vem do litoral, era a comunicação entre o Egito e a Síria. E era o campo de batalha clássica da Terra Santa. É nesse vale de Israel que Israel será derrotado por vontade de Javé. Onde era lugar de fertilidade, Deus semeia de Israel, será lugar agora de derrota. Versículo 6. A mulher ficou grávida de novo e deu à luz uma menina. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de não compadecida, pois não terei mais compaixão da casa de Israel e não a perdoarei. A mulher de Oséias deu à luz uma filha. Javé pede então que a chame de não compadecida. Com o nome da filha de Oséias, Javé quer dizer que não mais terá piedade da casa de Israel. O nome pode ser traduzido também por não amada, ou aquela que não se tem mais piedade. O nome da menina é uma profecia de Javé para com o reino do norte. Deus não vai se compadecer do povo de Israel. Isto é, chegou a gota d'água. Versículo 7. Eu, porém, me compadecerei da casa de Judá e a salvarei, porque sou Javé, o seu Deus. Não lhes darei a salvação, nem pelo arco, nem pela espada ou guerra, nem pelos cavalos ou cavaleiros. Aqui o reino de Judá reflete os reinos do sul, cuja capital é Jerusalém, onde estava o templo de Jerusalém. Ele está falando de Judá, não do reino do norte de Israel. Aqui vemos o destino dos dois reinos. Javé vai se compadecer do reino do sul, o reino de Judá, e o salvará, porque Javé é garantia, e a garantia de que ele é o Deus de Judá. Mas o reino do norte, o reino de Israel, terá uma sorte diferente. O reino do norte não terá salvação. Será derrotado na guerra. Mesmo que lutem, arco e espada, não vão conseguir se salvar. Nem a cavalaria poderá salvar Israel, o reino do norte. Versículo 8. Depois de desmamar a não compadecida, Gomer ficou grávida de novo e deu à luz outro menino. Nasce o terceiro filho de Oséias com Gomer. Versículo 9. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de não meu povo, porque vocês não são mais o meu povo. Eu não existo para vocês. O nome dado aos filhos de Oséias revela o destino do reino do norte, o reino de Israel. Este menino será chamado de não meu povo, Lo-Ami. Javé anuncia a ruptura completa com Israel, porque Javé não existe mais para o povo de Israel, que se prostituiu, cultuando outros deuses. Javé não pode mais manter aliança com o povo de Israel, porque o povo de Israel renunciou a Javé e fez outra escolha. Na tradução, Javé é Deus de Israel, e Israel é o povo de Javé. Ao povo de Javé, então o povo de Javé viveu como se Javé não existisse mais. Então agora,
né? Já que Javé não é seu Deus, então o povo de Israel tem mais em Javé a sustentação da aliança. Israel fez sua escolha e Javé não é mais Deus do seu povo. Este é o nosso capítulo 1 do profeta Oséias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.